Olá, corredores, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre as diversas intensidades que nós podemos ter quando estamos a correr. Mas antes disso, não se esqueçam de subscrever o canal, ativar as notificações e deixar o vosso like, que é um incentivo que nos estão a deixar para nós continuarmos com estes vídeos diários sobre dicas de corrida. Antes de mais, é importante nós termos a noção que quanto mais aumentamos a nossa intensidade ao correr, a pulsação com que o coração bate também aumenta, vai aumentando. E, portanto, um exercício mais leve terá uma pulsação mais baixa, um exercício mais intenso terá uma pulsação muito mais elevada. Pronto. Isso é o primeiro aspecto que vocês devem ter em consideração. Por outro lado, mesmo num treino mais leve, se correrem por um período mais longo, é natural que com o aumento do cansaço, apesar de estarem a correr a um ritmo leve, pelo facto de estarem a correr por um período mais longo, a pulsação também ao longo do tempo também vai aumentando, mesmo com o mesmo esforço. Da mesma forma que a pulsação aumenta, a nossa respiração também se altera. No início estamos a respirar bem, depois ainda conseguimos correr e conseguir falar com a pessoa que poderá estar a correr ao nosso lado. Conforme vamos aumentando a intensidade, a respiração também vai aumentando e deixamos de conseguir falar. Depois começa a haver uma respiração muito pesada porque já estamos numa intensidade muito alta e depois chegamos a uma altura em que quase não conseguimos respirar porque estamos a correr mesmo de uma forma muito intensa. E isto serve para quê? Serve, em primeiro lugar, para nós termos um autoconhecimento de nós próprios. É muito importante nós nos conhecermos, sabermos quais é que são os nossos limites. Imaginemos que nós estamos numa prova ou num treino longo em que nós ainda vamos necessitar, nós já fizemos 10 km e vamos fazer um treino longo de 15, por exemplo. Nós ainda temos 5 km para fazer. Se nós começarmos a notar que a nossa respiração está muito elevada para aquilo que nós esperaríamos, então se calhar está na altura de abrandar, porque nós não podemos só basear-nos no nosso ritmo, temos que nos basear nos nossos sentimentos, de como nós nos estamos a sentir, de como está a evoluir a pulsação. Nós podemos estar a correr a um ritmo em que normalmente estaríamos numas 150 pulsações por minuto. No entanto, podemos estar mais cansados, pode estar mais calor, podemos estar a correr numa subida, podemos estar com algum problema físico, podemos estar constipados. Pode haver uma infinidade de coisas que pode acontecer. E nós não nos podemos só basear no ritmo a que nós vamos correr, não só no relógio. Bem, vou a 6,5, então isto é o meu ritmo leve, então não há problema nenhum, posso continuar a correr em 6,5. No entanto, pode acontecer nós chegarmos depois a meio do treino e não conseguirmos terminar. E isto porquê? Porque o corpo está mais cansado do que aquilo que nós estaríamos à espera. O mesmo pode acontecer ao contrário, nós já estarmos a correr num ritmo relativamente elevado, mas sentirmos que a pulsação e que a nossa forma de respirar, o nosso cansaço, a nossa fadiga mental está boa, então podemos acelerar um pouco mais. Portanto, é muito importante nós começarmos a não basear-nos só no relógio, mas também basear-nos de como nós nos estamos a sentir. Porque nós nem sempre estamos bem, nós às vezes estamos um bocadinho melhor, outras vezes estamos pior, ou trabalhamos mais no emprego, ou porque estamos mais descansados, ou porque estamos em férias. Portanto, há aqui muita coisa que pode influenciar a nossa performance. E nós nem sempre reagimos da mesma maneira a um determinado treino. Muitas vezes achamos um treino de 10 km super fácil e no dia a seguir, ou passado uns dias, fazemos exatamente o mesmo treino, ao mesmo ritmo e achamos muito mais simples ou muito mais complicado. Portanto, nós temos que ter uma noção de como estamos a reagir, que é para termos a possibilidade de ajustar o ritmo e ajustar a forma como estamos a correr em função de como nós nos estivermos a sentir. E isso é muito importante em provas. Em provas, se nós nos estamos a sentir
muito cansados e ainda falta muito tempo para a prova terminar, então faz todo o sentido nós abrandarmos, apesar de nós, em treinos e em provas anteriores, conseguirmos aguentar aquele ritmo que nós vamos durante aquele percurso que vai ser o da prova. Mas nós nem sempre estamos da mesma maneira. Então, muito resumidamente, os treinos podem ser de 4 tipos. Podem ser treinos leves, que é aquele treino em que nós estamos a correr muito confortavelmente, com a pulsação relativamente baixa, com a respiração também quase normal, e esse é o treino que os corredores amadores devem fazer principalmente. Os corredores amadores não faz sentido correrem a um ritmo muito elevado, porque depois não vão conseguir aguentar muito tempo. Portanto, comecem sempre com um ritmo mais leve, depois com o tempo então podem experimentar outros tipos de treinos mais intensos. O segundo tipo de treino é o treino moderado. É um treino em que nós já vamos num ritmo um bocadinho mais elevado, em que a respiração já começa a pesar um bocadinho e a pulsação também já começa a subir. Aqui já os corredores já intermédios já podem fazer uns treinos em ritmo leve, depois podem fazer alguns treinos já num ritmo um bocadinho mais moderado, ou mesmo dentro do mesmo treino podem começar num ritmo leve e depois, quando veem que o treino está a terminar, então podem acelerar um bocadinho para um ritmo mais moderado, e portanto é um ritmo que é confortável, mas com algum desconforto. O treino intenso é um treino que já não se consegue aguentar muito tempo, nós já vamos a um ritmo mais acelerado e, portanto, nós não conseguimos aguentar durante muito tempo. Portanto, devemos ter cuidado, porque se vamos fazer um treino muito longo ou mais longo, nós não devemos fazer um ritmo muito intenso, porque depois corremos o risco de aqueles quilómetros que nós tínhamos previsto fazer não os conseguirmos fazer, só fazermos metade ou quebrarmos a meio e depois termos que abrandar muito o ritmo e depois termos que caminhar, e isso é um tipo de situação que é muito desmotivante, porque nós tínhamos previsto fazer um determinado ritmo e um determinado conjunto de quilómetros, e se não conseguimos fazer, nós vamos muito abaixo muitas vezes, e portanto nós muitas vezes estamos a treinar, sentimos bem de início, começamos a acelerar muito e depois acabamos por quebrar a meio e depois no final não conseguimos terminar o treino. O treino de início é sempre mais fácil, não é? Porque nós estamos menos cansados, estamos menos fatigados, estamos motivados para ir treinar, e com o tempo é que nós começamos com o decorrer do treino é que começamos a ficar cansados, e portanto, se nós, ao pensarmos que estamos muito descansados e que estamos muito frescos, começamos a acelerar logo no início, depois a pulsação sobe muito e depois acabamos por não conseguir terminar o treino. O quarto tipo de treino ou tipo de ritmo é o ritmo extenuante, é aquele ritmo que nós só conseguimos por muito pouco tempo fazer esse tipo de ritmo. E portanto é um tipo de ritmo que nós também não nos interessa muito de estar a fazer, porque nós em provas pouco vamos fazer esse tipo de ritmo, e portanto não há grande necessidade, porque tem uma carga muito grande, nós estamos a exigir muito da nossa respiração, do coração, e portanto é um tipo de treino que, principalmente amadores, então aí é completamente desnecessário estar a fazer treinos extenuantes, porque nós pensarmos que estamos a correr muito rápido, muito rápido em treino, e depois ficarmos muito contentes porque fizemos um ritmo elevadíssimo, mas ficámos muito cansados, mas é um tipo de treino que nós pensamos que é muito bom, porque dá-nos uma autoestima, porque conseguimos correr como os campeões correm, né? Um ritmo rápido. No entanto, é um tipo de treino, um tipo de ritmo que nós nunca vamos aproveitar em prova, porque quando nós vamos fazer uma prova de 10 km, não vamos fazer um sprint com os 10 km a um ritmo como se fôssemos fazer um sprint de 100 metros. E, portanto, é completamente desnecessário.
A única situação em que nós podemos fazer algum ritmo mais extenuante é quando nós estamos naqueles metros finais, aqueles 500 metros, o último quilómetro da prova, em que nós ainda sentimos que temos alguma energia, então vamos dar tudo, vamos dar o máximo para tentar, ou que estamos muito próximos de bater o nosso recorde pessoal, ou de ultrapassar um determinado corredor, aí então damos tudo e aí podemos ter um treino extenuante, um ritmo extenuante para terminarmos a prova. Mas antes disso não faz sentido, porque se nós vamos muito rápido a meio ou no início, isso só nos vai prejudicar, porque a partir do momento em que o coração começa a bater um determinado número de pulsações, é muito difícil depois ele voltar sem nós voltar a baixar, sem nós baixarmos muito o ritmo. E portanto nós não queremos isso, nós queremos é que o coração vá gradualmente subindo o número de pulsações ao longo do treino e ao longo das provas, e sim, no final da prova, se nós tivermos ainda alguma energia, é dar tudo. Agora, é dar tudo, mas sempre pensando que ainda falta 1 km ou falta 500 metros e sabemos que temos que fazer aqueles 500 metros, porque se nós damos tudo, falta 1 km e ao fim de 500 metros rebentamos completamente, pronto, foi uma perda de tempo, uma perda de esforço, porque vamos fazer um pior tempo e ficamos muito mais cansados. Resumindo, existem vários tipos de ritmo, existem ritmos leves, apropriados para qualquer corredor, para a maior parte dos treinos da semana. Se for amador, quase todos os treinos serão em ritmo leve. Se for um corredor médio, que já com alguma experiência, aí pode fazer alguns treinos um bocadinho mais moderados ou um bocadinho mais intensos, mas sempre intercalando esses treinos moderados e treinos intensos com com dias de descanso ou dias de treino muito leve, porque sem descanso nós não vamos conseguir recuperar e portanto é muito importante descansar. E portanto sabem que há estes ritmos, sabem que esses ritmos têm implicações a nível de pulsação e a nível de respiração. É muito importante nós conhecermos como é que nós estamos a reagir ao treino, que é para termos uma noção da quantidade de quilómetros já decorreram, quantos é que faltam para terminar o treino ou a prova, e nós termos a noção se devemos manter o ritmo, se devemos acelerar ou se devemos abrandar. Porque só assim, só conhecendo o nosso corpo, nós conseguiremos otimizar todo o ritmo de prova e de treino. Porque só o relógio não chega. Nós até aconselhamos muitas vezes os corredores a irem treinar e não levarem relógio. Não levam relógio, não levam nada. Ou então façam o treino, marcam o treino no início, escondem com a camiseta o relógio e só no final do treino então fazem a verificação. E pensam assim, bem, eu quero fazer um treino com pulsações até às 160. Então vai fazendo um treino leve, vai fazendo assim um treino assim, e no final vai então verificar se as pulsações ficaram exatamente abaixo desse valor que foi definido. Assim como dos ritmos, nós habituarmos a correr por sensação, né? Que nós sabermos como é que estamos a correr, portanto, marcam o relógio, ignoram o relógio durante o treino, fazem aquele ritmo que vocês têm idealizado e no final vão verificar se estava correto ou se não estava. E isso é um tipo de treino que é ótimo para nós nos conhecermos. Portanto, façam isso que vão ver que vão melhorar, porque vão conhecer-se mais os vossos limites e vão evoluir muito mais rapidamente. Bem, o vídeo fica hoje por aqui. Não se esqueçam de subscrever o canal, ativar as notificações e deixar o vosso like, isso é muito importante. E partilhem com os vossos amigos, porque isso são dicas muito importantes também para eles. Até à próxima!